depois da criação de todas as coisas, depois da criação de todos os seres viventes, Deus agora levanta o homem do pó da terra e assopra nas narinas do homem o fôlego de vida. E a Bíblia agora vai nos dizer que Deus ele cria um jardim, um lugar onde havia o poder, a presença absoluta de Deus. Amém. E a Bíblia vai nos dizer que Deus concede poder e autoridade ao homem, concede ao homem domínio sobre as aves do céu, concede ao homem domínio sobre os peixes das águas e os animais da terra, e abençoa o homem para multiplicar e frutificar. Deus dá algumas sentenças e também algumas regras para o homem viver no jardim. A Bíblia vai dizer que havia muitas árvores frutíferas dentro do jardim, pastora Cida. E a Bíblia vai nos dizer que havia duas árvores, a árvore da vida e a árvore da ciência, do bem e do mal. E ali há um decreto de Deus, dizendo assim: você poderá comer todos os frutos de todas as árvores, mas menos poderão comer da árvore da ciência, porque se vocês comerem o fruto da árvore do bem e do mal, a Bíblia vai dizer que certamente eles morreriam. Então nós vemos aqui uma regra, nós vemos aqui um decreto de Deus. E a Bíblia diz que o Senhor achou agora a ideia de levantar também uma pessoa para estar do lado desse homem, chamado Adão. Nós conhecemos a história. Um sono profundo agora até Adão. E agora a Bíblia diz que da costela do homem, Deus cria a mulher. E nós vemos aqui, no capítulo de número 3, começa o texto dizendo que de toda sorte de animais, a serpente é a mais astuta de todos os animais que Deus criou. Nós vemos aqui que o inimigo das nossas almas começa de alguma forma a tentar mexer no projeto de Deus. Ele começa um diálogo com a mulher, dizendo: como assim? Certamente morrerás se comer o fruto da árvore da ciência e da sabedoria. Começa um diálogo maligno com aquela mulher que estava no lugar errado, na hora errada e com a pessoa errada. Aleluia. E agora a agenda do diabo começa a se manifestar no jardim do Éden. E agora a conversão, o poder de persuasão de Satanás começa a convencer Eva de que ela poderia comer do fruto. Por quê? Uma certa vez que comer do fruto, ela agora conheceria o bem e o mal, sendo que essa árvore representa o livre-arbítrio, ou seja, agora o poder de decisão estava na mão de Eva. Eva, por sua vez, agora convencida, e o pecado começa a adentrar no coração dessa mulher. A Bíblia vai dizer que ela olha e vê que verdadeiramente ela poderia comer. Parece que agora Satanás estava dizendo assim: vocês podem muito mais do que isso. Vocês podem muito mais, vocês têm autoridade. Parece que de uma forma Deus agora está mostrando nesse texto que Satanás, através da serpente, está dizendo que Deus é carrasco, que Deus é mesquinho, dizendo que vocês podem sim tocar naquilo que não podem tocar. Glória certa. E a Bíblia vai dizer que viu uma mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e desejável para todo entendimento, tomou o seu fruto. E o texto sagrado diz que ela come e os olhos se abrem. E ela vai agora levar para Adão comer. E o homem come. Aqui começa a queda do homem do Éden.
E o Éden representa o lugar da comunhão. O Éden representa o lugar de intimidade. O Éden representa o lugar da presença absoluta de Deus. Porque a Bíblia vai nos dizer que toda virada da tarde, Deus descia no Éden e passeava pelo jardim. É como se agora o Senhor pegasse na mão de Adão e pegasse na mão de Eva e caminhasse pelo jardim. Felizes numa só sintonia, felizes numa só harmonia. Todos agora estavam ali no culto do Éden, aonde a presença é real naquele lugar. Toda a tardezinha o Senhor descia no jardim missionário da Claudiane. E Adão e Eva sentiam a presença de Deus, estavam maravilhados com aquilo que Deus tinha proporcionado. Mas a Bíblia vai dizer que após o pacto ser quebrado, olha a severidade, após o pacto ser quebrado, aleluias, eles começaram a enxergar a sua própria nudez, porque eles andavam nus no jardim, sem maldade, sem malícia no coração, sem sentimento de culpa, sem o peso da consciência, podendo deitar e dormir com a cabeça tranquila. Mas agora a Bíblia diz que Deus desce mais uma vez do jardim. Eles escutam uma voz do Senhor, e o texto diz que eles começam a cozer folhas de figueiras para tampar a sua nudez, porque agora eles estavam envergonhados. Porque é isso que o pecado gera no homem e na mulher de Deus. Quando saímos da comunhão, quando saímos da presença, quando perdemos a comunhão da intimidade com o Senhor, as pessoas começam a querer se esconder de Deus. E como nós podemos esconder daquilo que está no controle de todas as coisas? Como nós vamos esconder, Elias, perante o nosso Criador? Nós podemos esconder diante do homem, nós podemos esconder até mesmo do Satanás, mas aquele que tem os olhos como chama de fogo, isso o homem não pode esconder. Você pode entrar na caverna mais escura da face da terra, Deus ele pode te achar, você pode se esconder, aleluia, pegar um submarino, aleluia, de maior tecnologia e adentrar dentro da Força Mariana, onde a luz do sol não penetra, Deus te acha naquele lugar. Meu Deus, aleluia! E agora parece que uma tolice desce no coração daquele casal. Eles se escondem agora atrás da árvore, envergonhados do seu Criador. Não vai ter mais culto nessa tarde, porque o pacto foi quebrado. Não vão andar de mãos dadas com o Senhor, porque estão envergonhados, tapados com folhas de figueiras. E o Senhor disse: Adão, por que você se esconde? Por que está escondido, Adão? E a Bíblia diz que agora começa um diálogo entre Deus e Adão. Um texto retórico, onde Deus faz perguntas, mas sabia a resposta. Mas agora a permissão de Deus era que gerasse algo no coração daquele homem e daquela mulher. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondido. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que eu ordenei que não comesse. E começa agora o jogo de culpa para um lado, culpa para o outro. A culpa foi da mulher que tu trouxe até mim. Parece que Adão agora estava transferindo a culpa para Deus. E eu estou pregando aqui nessa noite, o Senhor vai dizer para alguém: não transfira a culpa para Deus. Você olha, está passando consequências e Deus não tem culpa de nada. Tudo foi devido às suas atitudes.
ele transfere para Deus. Foi o Senhor que colocou essa mulher. E por causa da mulher, eu pequei. Eu quebrei o pacto. Deus chegou até a Eva. E Eva agora vai dar suas desculpas. E vai jogar toda a culpa para a serpente. E nós sabemos agora que começa aqui a sentença de Deus para a serpente, para o homem e para a mulher. Verso de número 15: e porém inimizade entre ti e a mulher, e a tua descendência, e a descendência da serpente. Esta te ferirá na cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós vemos aqui acerca da batalha espiritual, do grande conflito, aonde Jesus iria passar o sofrimento mais tarde. Mas nós vemos aqui que uma picada não pode ser doída, um golpe pode até doer, mas ele não é fatal, porque através da cruz, aleluias, ali nós vemos o golpe final de Deus. E nós vemos aqui no verso número 19, verso 20: e chamou Adão o nome de sua mulher Eva, porquanto ela era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele e os vestiu. Nós vemos aqui, é dado um nome para essa mulher. Isso vai falar de fé e esperança. Adão vai reconhecer que mesmo agora, após a queda, Deus ainda tinha obras para dar continuidade naquilo que se chama projeto de Deus. E nesta noite, o Espírito Santo do Senhor, ele está falando aqui no verso de número 21, Deus dá uma ordem agora: vocês vão tirar essas folhas de figueira, porque agora vou colocar vestes de animais para cobrir as vossas vergonhas. Nós vemos aqui o início da redenção de Deus. Primeiro vem a queda do homem, e agora começa a redenção de Deus. Glória a Jesus. A pele do animal representa o sacrifício que foi feito. Porque se foi tirado pele, ou seja, foi sacrificado o animal. Se foi sacrificado o animal, teve derramamento de sangue. Se teve derramamento de sangue, teve expiação do pecado. Isso quer dizer, é o prenúncio do sacrifício perfeito e definitivo de Jesus na cruz do Calvário, que mais tarde Deus vai levantar para dar um plano de salvação para o homem e para a mulher. Ou seja, essa pele representa o revestimento da justiça, representa o sangue de Jesus que nos purifica e nos cobre e nos protege na noite deste dia. Nós temos aqui a palavra revelada. Deus agora dá-se sentença para Adão e para Eva. Mas a Bíblia diz que após eles estar cobertos com peles de animais, a Bíblia vai dizer que o homem é lançado para fora do Éden. Acesso negado. Agora, o regente do Éden, que tinha autoridade no Éden, perdeu o acesso, porque agora não estava mais dentro do jardim. Ele sai para fora, coberto com os pelos, com o pé de animal. E a Bíblia vai dizer: a chave do acesso vai ficar do lado de dentro, a árvore da vida. E Deus vai dizer: vou colocá-lo para fora, porque certamente vai tocar, vai comer da árvore da vida e viverá eternamente. Por essa razão, Deus tira o homem de dentro do jardim e coloca querubim para poder tomar conta do jardim e uma espada flamejante. Agora o homem não tem mais o acesso. O que vamos fazer agora? Quem sentia a presença, quem andava na intimidade, quem andava na comunhão, agora está do lado de fora. Bateu na porta querendo voltar, abre a porta querendo voltar a sentir a presença.
Não tem mais fruto. Não tem Deus descendo e caminhando comigo. Como eu faço para herdar novamente a tua presença, Deus? Acesso legal. Não tem mais solução. Deus vai ter que levantar alguém lá dentro do Éden para abrir o acesso para o homem poder adentrar novamente e voltar a ter a intimidade, e voltar a ter a comunhão, e voltar a sentir a presença. E você sabe muito bem o que Deus vai fazer. Mateus capítulo 27, verso 45: e desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona, aleluia. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Nós vemos aqui agora o plano da salvação. A serpente pode até ter vencido lá dentro do Éden, mas Deus levanta o cordeiro, aleluia, para poder vencer no Calvário, para te dar vitória aqui nesta noite. Eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar. Isso é glorioso. Deus está falando com alguém aqui nesta noite, aleluia, através da palavra do Senhor. Verso 47: logo viziam, ele chama por Elias, e logo deles correndo, tomou uma esponja, embebeu o vinagre, aleluia, e com uma cana dava de beber. Os outros, porém, diziam: deixa ver se Elias me livraram. Verso 50: e Jesus, falando outra vez, quebrou de voz, entregou o seu espírito. O problema da queda estava resolvido através de Jesus. Agora o homem volta a ter acesso liberado para falar com Deus. Acesso liberado para sentir a presença de Deus. Deus está falando aqui nesta noite. O acesso está liberado da florescida. O acesso está liberado do Israel Codiane. O acesso está liberado do Soler de Sara. O acesso está liberado das Cobacodônia. O acesso está liberado do Sonária Lembra. O diabo pode tentar de todas formas, não vai derrubar você, porque o acesso está liberado. Pode ter prato quebrado aqui nessa noite, pode ter prato aqui arrastando, mas quando tu toca o joelho, você sabe que o acesso está liberado para você. E se eu fosse você nessa noite, aproveita que o acesso está liberado e entra na mensagem juntamente comigo e escuta o meu Deus com aleluia. Eu vou deixar você adorar a presença de Deus esta noite. O diabo está apontando você, o homem está tentando me falar, vamos dizer que você não tem jeito, que acabou, que após a queda não tem regeneração, mas o acesso está livre, você carrega, aleluia, o sangue do Cordeiro sobre a tua vida. Agora a presença em nome de Jesus. Agora a presença de Deus nesta noite. Faça como Maria, que entrou dentro daquela noite, diante de uma mesa, onde estava Lázaro ressuscitado, estavam discípulos, estavam também Judas, mas ela entra, enquanto todos estavam sentados, ela abre o frasco de nardo puro, isso era Maria. E a Bíblia diz que ela derrama sobre os pés de Jesus. E todo o ambiente agora começou a sentir o cheiro daquela fragrância, representando a adoração, representando entrega, representando a humilhação daquela mulher. Nesta noite, o que você tem para ofertar para Jesus? Porque esta mulher, ela vai agora liberar um litro de nardo puro sobre os pés do Senhor.
E o texto sagrado vai dizer que a lei dos pés do mestre e seca com o cabelo. E a Bíblia vai dizer que toda aquela sala, daquela grande ceia, puderam sentir a fragrância do lado puro. Será que você tem para Deus hoje o teu melhor para adorar a presença de Deus? Será que você tem o seu melhor glória a Deus? Será que você tem o seu melhor aleluia? Será que você tem nesta noite a sua melhor máquina? Porque hoje pode ser o último culto. Oh, meu Deus, esta noite. Eu tenho glória da glória nesta noite. Eu tenho aleluia da aleluia nesta noite. Nós estamos falando isso, irmãos. Estamos vivos. Podemos sentir a presença de Deus. Adore a presença por um minuto nesta noite. Se coloca de pé em nome de Jesus. Hoje à noite, nós temos a certeza que a serpente venceu o Éden, mas o cordeiro venceu o Calvário. Aleluia! Para garantir o plano de salvação para mim e para você. O interessante aqui para finalizar é que Deus foi para fora o homem do Éden, mas não expõe a vergonha daquele casal. E essa geração é uma geração que tem facilidade em expor as pessoas. Tem facilidade em expor a fraqueza das pessoas. Mas Deus é amigo, Deus é pai, Deus é criador, Deus é protetor. Ele sabe da tua fraqueza, Ele sabe das tuas misérias. E Deus vai cobrir. No sangue de Jesus, Ele te cobre nesta noite. E toda condenação já caiu por terra na lenda. Porque foi na cruz, glória, que você tem acesso livre à presença de Deus. E não depende da presença, e não depende da pia de copo, e não depende do candelabro, e não depende do pão da proposição, e não depende, aleluia, da tampa do propiciador, e não depende da arca da aliança, aleluia, e não depende do lugar santíssimo, e não depende de nada, porque tu tens Jesus na tua vida. E é o sacrifício perfeito e definitivo. Deus Santo! Feche os teus olhos em nome de Jesus. Aleluia. Glória.